Capítulo 68 do livro Lar Adventista, a leitura e a sua influência. Aqui diz: alimentar a mente infantil com alimento próprio. A mente suscetível e expansiva da criança almeja o saber. Devem os pais manter-se bem informados para que possam dar ao espírito de seus filhos o alimento conveniente. Semelhante ao corpo, a mente deriva sua força do alimento que recebe. Ela se alarga e eleva por meio de pensamentos puros, fortalecedores, mas estreita-se e avilta-se com pensamentos terrenos e rasteiros. Percebeu? Então aqui é um conselho logo direto para mim e para você. Eu costumo ser direto na fala e eu gosto do que escreveu aqui o Espírito de Profecia, Ellen White, porque ela é muito direta naquilo que ela precisa dizer. Então aqui a mensagem é muito direta. Ela diz: cuidado com o que você está colocando para os seus filhos estarem lendo, aprendendo, vendo. Por quê? Porque o cérebro da criança é como se fosse uma esponjinha. Ele assimila muitas coisas, coisas boas ou coisas ruins. Quando você vê uma criancinha falando um palavrão, que isso acontece, é porque ela está assimilando que é natural ou é normal que os pais falem um palavrão. Estou dando um exemplo para você. Então, quando você coloca leituras para uma criança ler, é importante que você, primeiro, seja bem informado para que os teus filhos também tenham informação apropriada e não coisas que vão enfraquecer a sua vida espiritual. Aqui diz, ó, pais, sois vós os que haveis de decidir se o espírito de vossos filhos se encherá de pensamentos enobrecedores ou de sentimentos viciosos. Não podeis conservar desocupada a mente ativa, tampouco podeis expulsar o mal com um simples gesto de enfado. Unicamente incutindo princípios corretos, podeis excluir maus pensamentos. A não ser que os pais plantem no coração dos filhos as sementes da verdade, o inimigo semeará o joio. A instrução boa e sã é o único preventivo contra as más conversas, que corrompem os bons costumes. A verdade protegerá a alma das intermináveis tentações que terão de ser enfrentadas. Ficou claro esse texto, irmãos? Aqui diz, ó, que o inimigo ele está doido para semear o joio na mente do teu filho. E é eu e você os responsáveis por colocar pensamentos enobrecedores na cabeça da nossa criança, nossos filhos, né? Ou seja, aquilo que a gente dá para eles lerem, a forma como a gente motiva eles nos estudos da palavra do Senhor, os investimentos que nós fazemos nos nossos filhos para as coisas espirituais, tudo isso vai valer a pena, né? Muitas vezes a gente faz o quê? A gente deixa os nossos filhos com babá eletrônica e não nos preocupamos muito com a questão espiritual, de realizar o culto com eles, de comprar um livrinho que vai trazer mensagens inspiradoras, né? Ou até mesmo se vai assistir, mas colocar uma coisa que seja que vai ensinar uma história da Bíblia, alguma coisa desse tipo. Então, tenhamos entendimento desse assunto e possamos perceber que o inimigo ele está doido para semear o joio, né? Está doido para usar as nossas crianças. E aqui vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, tudo aquilo que eu não dê atenção e deixar ao léu, deixar livre, isso pode corromper os bons costumes dos meus filhos. Então é importante que você coloque pensamentos enobrecedores na mente dos seus filhos para que eles não caiam em tentação e não sejam influenciados por outras crianças que não têm a mesma educação cristã que nós estamos querendo dar aos nossos filhos, tá claro? E diz assim, ó, não cultivar o gosto por leitura de ficção. Não é desejo de Deus que você cultive o gosto por leituras de ficção. Aqui vai dizer assim, ó, que lerão os nossos filhos? Essa é uma questão séria e que exige uma séria resposta. Perturba-me ver que entre as famílias observadoras do sábado, periódicos e jornais que contêm histórias em série, as quais não deixam impressão para o bem na mente das crianças e jovens. Tenho observado aqueles cujo gosto pela ficção foi assim cultivado. Tiveram o privilégio de ouvir a verdade, de familiarizar-se com as razões da nossa fé, mas chegaram aos anos mais avançados, destituídos da verdadeira piedade da religião prática. Os leitores de ficção estão tolerando um mal que destrói a espiritualidade, obscurecendo a beleza das sagradas letras. Percebeu? Então, o que seus filhos estão lendo? Tem pais que se orgulham que os filhos estão terminando uma série de livros de ficção, de livros de romance, de livros é, como é que fala? Futurista, né? Esses livros assim. Tem pais que se orgulham disso. Ah, meu filho tem lido, tem lido. Isso aí nós chamamos de cultura inútil, né? Cultura inútil. Eu pego essa fala aí do Dr. Rodrigo Silva, é uma cultura inútil, uma coisa que não vai trazer nenhum benefício, pelo contrário, vai trazer muitos malefícios, porque muitos se apegam nesses livros
naquelas séries de romance, aí começa a ver ali uma espécie de homem, né, um pouco mais romântico, mais assim, enfim, um jeito mais diferente de ser, e aí quando chega na vida real, se desanima, e eu já vi muitos casos de mulheres tornando-se até mesmo homossexuais, né? Devido a não acreditar mais na figura do homem como marido. Então acontece muitas coisas assim. Claro que isso aí é só um dos exemplos, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Aqui diz, ó, o mundo está inundado de livros que melhor seria queimar do que fazê-los circular. Melhor seria que nunca fossem lidos pela juventude livros sobre esses assuntos sensacionais, publicados e circulados com o fim de ganhar dinheiro. Há em tais livros uma fascinação satânica. A prática da leitura de histórias é um dos meios empregados por Satanás para destruir as almas. Produz satisfação falsa e doentia, agita a imaginação, inabilita o espírito para utilidade e para todo exercício espiritual, afasta a alma da oração e do amor às coisas espirituais. Obras de romances, frívolos e provocantes contos, pouco menos ruinosos são ao leitor. Talvez o autor professe ensinar uma lição de moral, pode entretecer na obra sentimentos religiosos, frequentemente, porém isto não serve senão para velar a loucura e a vileza que se acham no fundo. Percebeu? Então, às vezes, o autor pode até colocar ali alguma coisa religiosa naquele livro para fazer com que aquilo ali amenize um pouquinho aquele problema, mas aquilo ali vai dizer que aquilo ali se acham loucuras e vilezas que são um pouco mais profundas. É por isso que você vê tanto jovem, tanta criança ou adultos mesmo já perdendo assim um pouco a razão, trabalham muito pela emoção. É um negócio muito complicado, se empolgam, se empenham, se motivam, se precipitam demais. Tudo isso, às vezes, por causa daquilo que estão assistindo, aquilo que estão lendo. Lendas e mitos. Aqui diz, ó, na educação das crianças e dos jovens, dá-se agora importante lugar aos contos de fadas, mitos e histórias imaginárias. Usam-se nas escolas livros dessa natureza e encontram-se também os mesmos em muitos lares. Como podem pais cristãos permitir que seus filhos usem livros tão cheios de mentiras? Quando as crianças pedem a explicação de histórias tão contrárias aos ensinos recebidos de seus pais, a resposta é que essas histórias não são verdadeiras. Mas isso não dissipa os maus resultados do uso das mesmas. As ideias apresentadas nesse livro desencaminham as crianças, comunicam falsas ideias da vida, suscitando e nutrindo o desejo pelo irreal. Percebeu? Muitas vezes a criança está lendo e o pai, a única informação que ele dá para o filho é: essa história não é verdadeira, não, meu filho. Aí o filho continua lendo aquele livro. Só que o problema é que dentro daquele livro começa a ser introduzidas informações na mente da criança ou do jovem que vai trazer muitos problemas e vai desencaminhar essa criança, vai tirar o foco, as motivações das coisas espirituais. Então, irmãos, eu estou falando aqui para pessoas que são espirituais, tá? Estou falando aqui para pessoas que realmente querem ter um lugar especial no céu, querem buscar pela paz celestial. Então, isso aqui são conselhos espirituais. Que você possamos entender isso de uma forma espiritual. Os leitores de conto frívolos, empolgantes, tornam-se inaptos para os deveres da vida prática. Eles vivem em um mundo irreal, tendo observado crianças a quem se consentiu adquirir o costume de ler tais histórias. Quer em casa, quer fora de casa, irmãos. Achavam-se inquietas, sonhadoras, incapazes de conversar a não ser sobre os assuntos mais triviais. Pensamentos e conversas religiosas eram inteiramente alheios ao seu espírito. Cultivando o apetite pelas histórias sensacionais, perverte-se o gosto da mente, e o espírito não satisfaz a menos que seja nutrido com tal alimento prejudicial. Não posso imaginar a expressão mais apropriada para designar os que condescendem com tal leitura do que de embriagados mentais. Olha que forte, irmão. Aqueles que condescendem com esse tipo de leitura são conhecidos como embriagados mentais. Eu sou melhor, ela definiu aqui como embriagados mentais. Hábitos intemperantes na leitura têm sobre o cérebro um efeito idêntico àquele que os hábitos de intemperança no comer e no beber exercem sobre o corpo. Percebeu? Então eu já vi, irmãos, pessoas com vários livros assim, camadas de livros assim, ó, de coisas que não trazem benefício nenhum, mas leram tudo. Leram tudo, conhecem tudo, sabe tudo que é essas obras de ficção, sabe tudo, conhece tudo. Então é um problema muito grande, né? O inimigo se aproveita disso. As crianças devem se ensinar a rejeitar os contos levianos, empolgantes, a volver a leitura sensata que levará o espírito a ter interesse na narração, história e argumentação do que, irmãos? Da Bíblia.
A Bíblia Sagrada deve ser o livro de cabeceira de cada família. Tá certo? Tem muitos livros aí agora com autoajuda, né? A livro de autoajuda, e tem pessoas se apegando no livro de autoajuda e já querendo ler. Irmão, nós precisamos da Bíblia Sagrada. Livros que nos levem à Bíblia. Nós precisamos de ajuda lá de cima, lá do alto, e não de autoajuda. Então, se apegue na palavra do Senhor, que isso vai fortalecer o seu espírito, vai te dar motivação, tá bom? Você não vai ficar sendo ludibriado aí por muitos autores que, na verdade, só querem ganhar dinheiro e colocam aquilo ali que muitas vezes o espírito humano quer ouvir. A leitura que lança luz sobre o volume sagrado e desperta o desejo de estudá-lo não é perigosa, mas proveitosa. É importante possuir a juventude em torno sadio de mente e princípios religiosos corretos, a menos que desfrutem atenta leitura da palavra de Deus. Este livro contém a mais interessante história, apresenta o caminho da salvação por meio de Cristo e é guia para um viver mais elevado e melhor. Então, a Bíblia Sagrada. E eu quero finalizar falando desse homem aí. Não sei se você já ouviu falar dele. Esse homem aí chama-se Ben Carson. O Dr. Carson entrou para a história da medicina ao separar gêmeos siameses unidos pela cabeça. Um procedimento que levou 5 meses de planejamento, 22 horas na execução e mais 4 horas de descanso para falar sobre a cirurgia para a imprensa, envolvendo 50 médicos, enfermeiros e técnicos. Em 2008, foi condecorado com a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria civil dos Estados Unidos, pelo então presidente George W. Bush. Você lembra dele? Já viu falar dele? Ben Carson é um neurocirurgião. Ele fez ali a cirurgia de. Não tem quando as pessoas nascem unidas pela cabeça assim? Gêmeos siameses. Ele conseguiu fazer a separação daquelas pessoas. Foi a primeira vez. Foi ele. Pastor, e por que você está falando desse homem? Primeiro que ele é adventista, né? Ele é uma grande influência nos Estados Unidos, mas eu tô falando dele porque eu quero falar dessa mulher aqui, ó. Da mãe de Ben Casso, Sônia Casso. Você conhece a história dessa mulher? Essa mulher era analfabeta, não sabia ler. E quando o filho dela era pequeno, ele, obviamente pela questão da raça, né? Eles eram meio que humilhados, e ela focalizou naquilo que era importante: leitura, cultura para o seu filho, os seus filhos. Sabe o que ela fazia? Ela chegava em casa, ela dava um livro para os filhos e ela não sabia ler. E ela dizia: Você vai ler esse livro, vai fazer um resumo para mim, que depois eu quero que você leia para mim isso daqui. Aí ela chegava, pegava o livro, o resumo do menino, ela não entendia, ela não sabia nada que estava escrito lá, porque ela não sabia ler. Mas ela olhava para aquilo ali. Agora diga para mim, e eles tinham que fazer o resumo, tinham que ler para ela, e aí dessa forma ela foi motivando eles à leitura. Existe um filme dele, que acho que é Mãos alguma coisa, o nome do filme, que conta a história de Ben Carson, né? E vai mostrar ali. É isso que eu queria recomendar, pastor. Tem um filme, né? Isso, Mãos talentosas. Mãos talentosas. Mãos talentosas. Então, esse filme você pode assistir, são coisas interessantes, vai contar ali, vai falar como que ele foi criando criatividade, tendo criatividade que ele não tinha, e a mãe dele ajudou muito ele nesse sentido, sempre incentivando a leitura. Então, queridos, mãe, pai, incentive os seus filhos à boa leitura. Leituras que vão trazer aprendizado, conhecimento, coisas maravilhosas. Hoje ele é adventista do sétimo dia, ele é uma pessoa muito influente no governo americano lá, e ele está gravado na história como alguém que marcou a vida de muitas pessoas. Amém? Então, que eu e você possamos ter esse desejo também de fazer isso com os nossos filhos e com a gente mesmo. Que diz, ó, Senhor, que eu tenha sabedoria ao escolher bons livros para ler e incentivar meus filhos com manuais que os ajudarão no fortalecimento da minha vida espiritual. Que esse seja o nosso desejo, que esse seja o seu desejo e que Deus te abençoe. Vamos orar? Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo, por mais um aprendizado. Tu nos ajude, Senhor Deus, a selecionar bons livros, conteúdos que vão ajudar os nossos filhos, a nós mesmos, na vida espiritual. Possamos focar nisso. Deixar um pouco, Senhor Deus, as culturas inúteis e possamos buscar aquilo que agrada o teu coração. Perdoe as nossas falhas, abençoe a nossos familiares, toda essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo do Senhor, que Deus nos abençoe. Tivemos 32 Amém. celulares conectados. Peço que vocês não saiam ainda para a gente tirar uma Amém. foto bem bonita, tá bom? Quem puder mostrar o rosto aí vai ficar mais legal ainda. Então mostre seu rosto para que a gente tenha aquela foto bem bonita para a glória do Senhor. Cadê nós? Pastor, antes.
Bom dia. Antes de começar, eu gostaria de falar para a irmã que pediu roupas para brechó. Eu tenho um monte aqui para doar, só que está aqui no rumo Amém. certo. Amém. Eu vou passar Se aí, ela quando quiser eu vir for aí eu pegar, já trago, tá bom? sim. Quando eu for aí eu já trago. Sueli, Sueli, Oi, amor. passa teu Pix aí pra nós, por gentileza, no PV. Pronto. Tá, Tá no grupo lá de oração. tá. Vamos lá, Amém. gente boa. Vamos tirar essa foto. Peraí, deixa eu bater aqui, aumentar minha tela. Aqui é muito romance. É muito amor. 2, 3 e. Glória a Deus. Tirei a primeira, deixa eu tirar a segunda aqui. 2, 3 e. Tem um casal que tá na moto ali, debaixo da sombrinha ali, ó. Povo de Deus, foi uma alegria estar com vocês hoje. Nos vemos novamente na terça-feira. Orem por nós, por esse final de semana. Sempre é corrido para a vida pastoral, é Feliz uma Dia dos loucura. Pais para todos os E pais desse grupo. Amém. Dia dos Feliz Felinos Pai para todos vocês. Paz, Dia dos Pais. Deus Amém. abençoe. Amém. Bom dia a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, Feliz gente. Tchau, sábado. tchau. Tchau, tchau. Tchau.